convidá-los a abrir comigo. Abra sua Bíblia aí, o seu aplicativo, né? No livro de Josué. Josué, capítulo 1. Esse capítulo, então, ele fala a respeito de quando Moisés morreu. Então, Deus chama Josué, para que Josué, então, conclua essa obra, né? Para que chegue ao destino. Eles haviam feito aquela travessia, né, do povo de Deus ali pelo deserto, e Deus, então, chama Josué para que Josué conclua este trabalho. Conduza o povo, então, à terra que Deus já havia prometido, dado a eles como promessa. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, ou seja, enquanto esse cidadão aí viver. Assim como estive com Moisés, que conduziu o povo, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Tem outra versão aí, André? Eu acho que não sei se nós temos ali. Eu creio que seja a Almeida. Não. Edição contemporânea, uma delas, hein? Temos? Não. Almeida, edição contemporânea. Bom, a minha versão diz assim. Vamos lá. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Ah, tá lá, ó. Revista e corrigida. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Próximo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. A pessoa com ânimo hoje em dia já é uma graça, né? Agora com muito bom ânimo, então isso é multiplicado. Tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Lembre-se, lei aqui, porque isso aqui é Antigo Testamento, né? Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, para outra não vou nem citar, né? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Queridos, o título, o texto da nossa mensagem de hoje é Tem bom ânimo. Bom ânimo. Tende bom ânimo. Ou tenha bom ânimo. Esse substantivo tende, né, ou tenha, né, é derivado do verbo tender. Tender aqui não é que a pessoa tenha de fazer alguma coisa. Tende, do verbo tender. Que significa a pessoa se dedicar a algo. Adotar um comportamento. A pessoa se aplicar a algo. Tender. Tender de ter um comportamento como uma tendência. Que tipo de comportamento é esse? Com bom ânimo. E nessa história, queridos, nós podemos ver aqui que quando Deus então chama Josué, então ele é incumbido de concluir um projeto. E nesta incumbência, Deus lembra ele então de concluir esse trabalho. Porém, adotando um tipo, um
estilo. Quer dizer, tipo e estilo aqui não é aqueles dois automóveis, não é? Adotando um comportamento. E neste comportamento, ou durante esta conduta, ele precisa ter bom ânimo. Outras versões falam em força, coragem, como nós vimos ali. Porém, ser forte e corajoso. Outras versões, como essa que nós lemos aqui, tem bom ânimo. Queridos, bom ânimo tem a ver com uma disposição consciente, um espírito saudável, coragem, fé, confiança. Dentro deste comportamento, adotando esta disposição consciente, a pessoa, ela necessita no sentido de uma necessidade mesmo. Ela precisa ter um cuidado. Cuidado para quê? Para que ela siga fielmente esta orientação. Para que não haja um desvio, como foi citado ali. Nem para a direita, nem para o outro lado. Apenas um desvio. Seguindo sempre, firme, consciente, com coragem, em uma direção. Qual é essa direção? A direção da palavra. Direção da palavra. Palavra que Deus deu a ele. Vamos lá. Queridos, isso permite, isso faz com que nós confiemos de que toda vez que Deus está preparando algum movimento, algo grande, ele vem então e ele fala aos seus profetas. Ele traz uma direção, ele traz um alerta. E quando algo grandioso está para acontecer, Deus vem então e fala para alguém incumbido de realizar um trabalho. Ele fala: ei, você aí, presta atenção. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Querido, você já viu um início de uma prova, uma maratona? Então os corredores estão ali se preparando, né, se alongando e exercitando. E todo mundo ali animado. Aí no meio deles tem alguém ali sentado no meio-fio lá, assim. Mais uma corrida. Em que posição que essa pessoa vai chegar? Talvez não vai nem largar. Vai quebrar antes, né? Vai acabar o combustível antes da largada. Mas na história do mundo, queridos, só obtém conquista aquela pessoa que tem fé, coragem, ou seja, bom ânimo para realizar alguma coisa. Se o camarada chega, tá lá na fila de emprego, na hora da entrevista, por exemplo, entrevista na seleção lá com o departamento de pessoal, quem vai ser contratado? Aquela pessoa que expressa prontidão para desenvolver as funções da empresa, ou aquele que fica, pois é, preciso trabalhar, né? Por isso eu estou aqui. Quem vai ser contratado? E nas batalhas que geram conquistas na história do mundo, todas elas, os exércitos, os líderes que conduziram esses exércitos,
somente adquiriram vitória, porque eles tiveram bom ânimo naquilo que eles fizeram. Vamos ler mais sobre isso? Uma história que todos vocês conhecem. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, versículos 41 e 42. Isso, 41 e 42. É uma história conhecida de todos, que fala sobre aquela batalha entre um gigante, um guerreiro experiente, e um jovenzinho, um menino inexperiente em batalhas. E a palavra de Deus fala que este gigante, ele era um dos guerreiros do exército filisteu, que havia declarado guerra contra o povo de Deus, o povo de Israel. E eles tinham então um guerreiro lá. E esse guerreiro, durante 40 dias, ele vinha e ele afrontava o exército de Israel. E chamava então alguém dentre eles para vir combater com ele. E a história diz que Davi, quando era jovem, aqui não cita a idade dele, mas historicamente sabe que ele deveria ter ali em torno de uns 16 anos, nesse momento, né? E o pai dele, Jessé, pede então que ele vá levar alguns mantimentos, alimentos, né, para os seus irmãos. E também trazer notícias dos irmãos, não é? Parece que não tinha antena de internet lá perto, então ele não conseguia se corresponder com seus filhos que estavam lá na batalha, né? O WhatsApp não funcionava lá. E Davi então vai, e quando Davi chega naquele lugar, ele ouve alguns dos soldados do povo de Israel comentando a respeito deste guerreiro que vinha ali então afrontar o povo. E ele, além de afrontar, ele insultava o povo. E Davi então escuta os soldados ali falando: veja bem, esse guerreiro ele vem assim e tal, e afronta, e não existe ninguém capaz de combater com ele. Porém, o rei falou que para quem vencer esse guerreiro, para quem derrubar ele, o rei vai fazer isso, 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 isso. Aí Davi escutou aquela conversa e falou: opa, espera um pouquinho. O que o rei disse que vai fazer para quem for lá e lutar com ele? O rei vai dar a filha dele em casamento, né? Davi não conhecia a filha, né? Mas deve ter imaginado que era uma princesa, assim como nos contos de fada, né? E também vai isentar o pai, a família toda de impostos. Olha só que maravilha, né? Vai ter o lucro líquido bem maior aí. Aí Davi vai, encontra outro grupo e fala assim: escuta, o que mesmo que o rei vai fazer para quem lutar com ele? Aí eles repetem novamente. Queridos, Davi em nenhum momento ele cedeu os seus ouvidos às lamúrias, às murmuras, né? Dos soldados. Davi, ele ouviu a voz do rei. O que foi que o rei disse? O rei falou isso, ok. O que os soldados estão comentando, isso não me interessa. Mas o que é que o rei falou? O rei falou isso. Então, em cima disso, eu vou agir. E foi o que ele fez. Então, lá em 1 Samuel 17, 41, diz assim: o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Próximo. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, um jovem, ruivo e de boa aparência. Queridos, entendam aqui uma coisa.
isso é uma guerra. Ali naquele lugar estava acontecendo uma guerra. E essa guerra, que inicialmente parecia um confronto entre dois exércitos, uma guerra física, se transformou em uma batalha espiritual. Querem ver só? Versículo 47 e 48 ainda, 1 Samuel 17. Aí diz lá: quando esse guerreiro afrontou Davi, zombou dele, escarneceu de Davi, logo em seguida, Davi falou o seguinte: toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Próximo. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, o filisteu foi ao encontro de Davi. Este se apressou. Este quem? Davi. Se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Queridos, se não houvesse ânimo na vida de Davi, nesse momento, nunca ele teria feito isso. Se Davi tivesse dado ouvidos aos soldados, ao povo, nunca na história nós estaríamos repetindo essas palavras. Davi encontrou ânimo. Primeiro, ele sabia qual o exército ele estava representando. O povo de Deus. O exército de Deus de Israel. Com isso, ele teve uma certeza. No momento em que esse gigante, esse guerreiro, insultou o povo de Israel, ele estava insultando também a Deus. E Davi vai, então, a história é longa, né? Davi vai, correu de encontro dele, com fé, com coragem, com ânimo. E a história, vai em frente aí, né? Fala que ele, com uma pedra apenas, ele derrubou o gigante e não ficou só por isso. Depois que o gigante caiu com essa pedrada na testa, ele vai lá, pega a espada dele e corta a cabeça dele, ou seja, ele conclui o serviço. E com essa atitude, ele foi colocado no trono. Por conta de ter bom ânimo. 1 Crônicas 28, versículo 20. 1 Crônicas 28, 20. Vamos ver o que a palavra nos diz. Olha só. Aqui agora já está falando a respeito de Davi, já não era tão jovem assim, já tinha filhos. E fala então que ele dá algumas orientações ao seu filho Salomão, depois que ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, Davi, que Salomão ia construir um templo para Deus. Então ele dá algumas instruções a Davi. E Davi vai então e dá estas instruções ao seu filho. E diz assim: então Davi disse a Salomão, seu filho, seja forte e corajoso. Seja o quê? Forte e corajoso. Seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo. Não te desanimes. Não fique assustado, porque o Senhor, meu Deus, estará com você. E Ele não o deixará nem o abandonará. Até que você termine. Até que você conclua
todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ou seja, tenha bom ânimo e você vai concluir esta obra, este trabalho para a casa do Senhor. Queridos, a palavra de Deus ela é riquíssima. Se nós formos analisar todo o contexto da história, nós vamos descobrir aqui maravilhas, maravilhas e mais maravilhas, que estão contidas nesse texto. E como nós não temos muito tempo para isso, então a gente vai apenas, citar aqui algumas coisinhas à parte aqui, né? Vamos ali em 2 Crônicas ainda, capítulo 32, versículo 7. 2 Crônicas 32, 7. O que a palavra diz? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem. Não desanimem. Mantenha o seu ânimo. Por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem. Conosco está alguém que é maior daquele que está com ele. Esse rei da Síria aí, todos vocês sabem, né? Mas o nome desse rei era Senaqueribe, não é? Até se alguém tiver um próximo filho, aí tem uma sugestão do nome, né? Para vocês utilizarem, né? Um nome bíblico, naturalmente, né? Sena é normal, existe Sena, né? Mas Senaqueribe já é mais difícil até de pronunciar, né? Então esse rei, ele vai ter uma afronta, uma batalha, uma guerra contra Ezequias, que estava ali nesse momento ali em Israel, né? E eles vão então confrontar este exército de Israel. E a palavra de Deus então diz que não tenham medo, não desanime, tenham bom ânimo, porque o que está conosco é maior do que aquele que está com eles. Tenham fé, tenham confiança, não desanime. Vamos agora ao Novo Testamento, Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus 9, 2. Mateus 9, 2 diz assim: Eis que lhe trouxeram, agora já estamos falando aqui nos dias de Jesus. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, uma maca. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, ou tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Tem bom ânimo. E a palavra na sequência aí diz que ele, de pronto, levantou-se daquela maca, daquele leito, tomou aquela maca e andou. Tenha bom ânimo. Não fique preso ao seu passado, porque todo o seu passado vai fazer com que, se você ficar preso ao seu passado, você não vai levantar desse lugar. Enquanto você estiver voltado, sem coragem, sem disposição para ir em frente, seguindo uma palavra. Que palavra é essa? Palavras de Jesus. Tenha bom ânimo. Ah, mas quer dizer então que só a palavra de Jesus não basta? Queridos, a palavra de Deus é a palavra de Jesus. Ou a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Portanto, se simplesmente eu ouvir a palavra e, tá bom, assim está escrito isso.
É assim que está escrito. Eu acredito. Porém, se eu não tomar uma atitude, eu vou ficar por mais 38 anos deitado em cima dessa maca. Conforme a palavra diz que fazia 38 anos que esse homem estava ali. Até que vem Jesus na vida dele. E Jesus então lança uma palavra para ele. E ele tomou para si essa palavra. E em cima dessa palavra, ele teve uma reação. E isso transformou, mudou a vida dele. Maravilhoso, né? Livro de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Está escrito assim: falei essas coisas para que em mim. Isso são palavras de Jesus através de João. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Queridos, essa paz é aquela paz que ela vai além do nosso entendimento. Excede, vai além. No mundo em que vocês vivem, vocês poderão, vocês têm ou terão tribulações, aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo para quê? Apenas para viver achando que a sua força é o suficiente para vencer as atribulações? Não. Tenham bom ânimo para crer na palavra que Jesus deixou. E em cima dessa palavra, então, eu conduzo a minha vida. Eu norteio a minha vida. Com bom ânimo, com fé, com confiança. Queridos, olha que curioso. Nós vimos não, né? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, vocês conhecem essa história, que é aquele momento onde existe um diálogo, uma comunicação entre a serpente, que representa ali diabo, né? Satanás, e a mulher. E a serpente então vem e apresenta uma proposta para a mulher. E a mulher adotou, seguiu esse projeto da serpente. O que é chamado de queda, pecado. A mulher se deixou envolver por uma proposta da serpente. Logo depois, em Mateus, onde fala a respeito de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista lá no Jordão, aí ele sai da água. E então ele é conduzido pelo Espírito até o deserto, né, uma região desértica, para ser tentado pelo diabo. E as Escrituras Sagradas dizem que por 3 vezes ele foi tentado. Depois de 40 dias no deserto, de novo os 40 dias. 40 dias no deserto. Então, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E nesse momento, então, iniciou esse projeto do diabo contra a vida de Jesus. Mas é uma coisa meio estranha, né? Pô, mas espera um pouquinho, mas ele devia ter se alimentado muito bem, então, hein? Que só depois de 40 dias é que ele teve fome. Que fome é essa, queridos? Fome de alimento físico? Não. Fome de declarar a palavra de Deus. Então diz que
Por 3 vezes o diabo veio e tentou Jesus. Durante 3 vezes o diabo veio e apresentou um projeto para a vida de Jesus. E Jesus, então, firme, com coragem, com fé, com um bom ânimo, ele combate essa proposta, usando a palavra. Em todos os momentos, Jesus usou a palavra, com confiança, com fé, com ânimo. E por conta disso, Jesus então vem e fala para os seus discípulos: ó, vocês poderão passar por tais situações, mas fiquem firmes, tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. De que maneira? Usando a palavra. Usando a palavra, queridos. Queridos, quando nós cremos que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, andou aqui na terra, executou um projeto. E esse projeto chama-se vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida. E vida abundante, uma vida de graça. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. Queridos, o que é a verdade? É a palavra. O que é a palavra? É Jesus. Jesus é a verdade. E a vida, ele veio para que eu e você tenhamos vida. Não uma vida medíocre, paupérrima. Não, uma vida abundante. Nós estamos no ano da abundante colheita. Uma colheita abundante. Colheita do que, queridos? Daquilo que você já semeou durante a sua vida. Ah, peraí um pouquinho, mas eu fiz algumas semeaduras erradas, então quer dizer que eu vou colher abundante isso? A graça de Deus para a tua vida pode e faz, né? Com que você colha menos. Mas você vai colher. Tudo aquilo de bom que você semeou e, naturalmente, aquilo de errado que você semeou também. Mas, pela graça de Deus, através do Cristo que está em você, você vai ser aliviado, né? Ao invés de ter que pagar lá 100 flexões, vai pagar 10, 5 só. Mas vai pagar. E hoje, queridos, nós temos a palavra. Essa palavra, para que nós possamos então ter um conhecimento, uma revelação. Essa revelação para que a nossa mente tenha uma disposição, conscientes de que não é através da minha força, da minha inteligência, mas é através daquilo que Ele deixou para a minha vida. Ele deixou a palavra. Aquele mesmo Espírito que conduziu Jesus, que estava em Jesus, o mesmo Espírito, queridos, está em você. É o Espírito Santo que está em você, habita em você. Esse Espírito Santo, ele veio para quê? Para que ele nos conduza na verdade, em toda a verdade. Que foi o que Jesus falou para os seus discípulos, né? Falou, o seguinte, pessoal, gurizada, eu vou para o Pai,
Mas vocês não vão ficar órfãos. Órfãos de quê? De pai? Não, muitos deles tinham suas famílias. Não vão ficar órfãos de palavra. Até aquele momento a palavra estava com eles. Vocês não ficarão órfãos de palavra. Eu vou para o Pai. É necessário, é preciso que eu vá, para que então ele venha. E quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará, vos conduzirá em toda a verdade. Que verdade é essa? A palavra. Então, se você tem a palavra, queridos, você tem Jesus na sua vida, você tem esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, agindo na sua vida, guiando você por onde você estiver. Guiando você com bom ânimo. Amém? Muito bem. Vamos nos colocar de pé? Se você tiver liberdade, coloque a sua mão abençoada no seu coração